Olá, juniores, tudo bem? Que bom que nós estamos aprendendo sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Quantas histórias importantes. E agora nós estamos quase chegando ao fim no livro de Atos, né? Hoje nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 27 e 28, que vai falar da viagem de Paulo para Roma. Então aqui vocês estão vendo que tem um navio, né? Então os navios, antigamente eles viajavam de navios. E os navios eram diferentes, né? De hoje, né? Não eram tão modernos. Então, eles viajavam e hoje nós vamos aprender o que aconteceu nessa viagem. Nós podemos aprender muitas coisas importantes sobre a vida do apóstolo Paulo. Na lição da semana passada, a diaconisa Solange falou sobre Vou Falar de Jesus, né? E que oração linda, né? Que o Arthur fez, né? Falando que esse vídeo ia chegar em vários países, em várias nações. Amém, que seja assim, em nome de Jesus. E na aula de hoje nós vamos ver uma viagem de navio. Então, nós já sabemos que Paulo, ele estava preso, né, em Jerusalém, e ele teve que viajar para Roma. Então, eles pegaram, né, as suas bagagens, né, e tinha várias pessoas nesse navio, né? Nós vamos ver no decorrer da história. E eles embarcaram no navio partindo de Jerusalém, né? E a Bíblia fala que eles pararam em alguns lugares. Vamos ver aqui no mapa, né? Então, eles saíram aqui, ó. Eles saíram de Jerusalém, né? A Bíblia fala que eles saíram. Então, a Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém, né? E passaram em algumas cidades, como Mir. Aí lá Paulo encontrou alguns irmãos, né? Eles passaram costeando a ilha de Chipre. Olha só, aqui quando eles chegaram, a palavra de Deus fala que os ventos eram contrários. Então, a viagem dele não ia ser uma viagem fácil, né? E eles continuaram, né? Mesmo assim, todo o tempo Paulo falava sobre Jesus, sobre o amor de Jesus. E eles continuaram a viagem, né? E Paulo falou assim para eles, olha, eles chegaram, né? Viajando, eles chegaram, né, aqui, e Paulo falou assim para eles, olha, essa época do ano vai ser muito difícil a nossa viagem. O ideal seria nós ficarmos aqui. Só que eles não quiseram ouvir a Paulo e eles continuaram a viagem, né? Mas Paulo havia avisado para eles, né? Para eles ficarem lá naquele lugar. E eles continuaram. Não, nós vamos continuar. E continuar a viagem. Quando começou a viagem, houve uma grande tempestade, né? E o navio balançava e quase veio a pique. Foi uma viagem muito, muito difícil, né? E eles estavam assustados e com medo porque eles acharam que todos iriam morrer. Só que havia um homem de Deus naquele barco, né, que se chamava Paulo. E Paulo falou assim para eles, olha, nós não vamos perder nenhuma pessoa. O navio vai se perder, vai ser inevitável que ele naufrague. Mas nós todos seremos salvos. A Bíblia fala que tinham mais de 200 pessoas naquele navio, né? E eles continuaram navegando. E Paulo se colocou em pé no meio deles e disse assim, amigos, vocês deveriam ter me ouvido lá em Creta. Poderíamos ter evitado esta provação. Mas não há como desistir agora. De agora em diante as coisas vão melhorar. Garanto que nenhum de nós vai se perder, ainda que não possa dizer o mesmo do navio. Ele está condenado. Como Paulo poderia ter tanta certeza, né, de que eles se salvariam? Sabe por quê? Deus havia mandado um anjo falar isso para Paulo. Que coisa maravilhosa, né? E Paulo creu naquela palavra. Paulo não ficou desesperado e disse para as outras pessoas do navio, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que foi dito. Olha só, Paulo creu na palavra do Senhor.
E a Bíblia fala que aquela viagem foi muito difícil. Naquela noite eles oraram para Deus para amanhecesse logo, porque eles estavam desesperados, né? E eles conseguiram ver que estava chegando próximo a uma ilha, né? Aí os comandantes do barco falaram assim para ele: vamos fazer o seguinte, vamos jogar todos os prisioneiros no mar para que a gente possa sobreviver, né? Para o navio ficar mais leve, né? E eles, nenhum deles fujam. E Júlio, que era o responsável pelo barco, ele falou: não, nós não vamos fazer isso, porque se jogasse os prisioneiros, quem que estava no meio dos prisioneiros? Paulo, né? Mas ele evitou que isso acontecesse. E Paulo continuou a viagem, mesmo com muita dificuldade. Todos eles, com muito medo, eles oravam a Deus para que chegasse logo o dia. E eles continuaram a viagem com muita dificuldade, né? E Paulo falou assim: olha, vocês precisam comer, porque agora nós vamos passar por momentos muito difíceis, né? E Paulo, eles comeram e a Bíblia fala que eles tiveram ânimo para continuar, né? E de repente aquela tempestade foi ficando forte, eles tiveram que jogar as coisas, né? Falaram assim: olha, nós vamos deixar o barco, porque nós já estamos chegando em terra firme. Eles estavam chegando na ilha de Malta. E falou assim, Paulo falou para eles: joguem tudo ao mar e nós vamos, quem sabe nadar vai nadando e quem não sabe se apoia para chegar em terra firme. E eles chegaram, conforme Paulo havia dito, todos foram salvos. Nenhum prisioneiro sequer ficou morto, né? E a Bíblia conta também que naquele lugar estava frio, né? Eles estavam encharcados por causa da viagem e eles foram fazer uma fogueira, né? E nessa fogueira, Paulo pegou uns gravetos e de repente uma cobra picou Paulo, né? E o que vocês acham? Eles estavam todos esperando que Paulo fosse morrer, fosse inchar e morrer. Mas olha só, Paulo continuou normal e eles ficaram assustados com aquela víbora, né? Pendurado no braço de Paulo e nada acontecia, né? Porque eles estavam achando que Paulo, ele era alguém muito ruim, né? Esse cara deve ser esse homem deve ser um assassino, né? Porque escapou de um naufrágio daquele e agora uma víbora picou, ele continua vivo, né? E eles percebendo que nada acontecia com Paulo, eles ficaram admirados. Falaram: não, ele não é um assassino não, esse homem é um Deus. Como pode acontecer isto, né? E continuar vivo. E Paulo continuou naquele lugar e o responsável pelaquela ilha se chamava Públio. E Públio estava o pai de Públio estava muito doente, né? E Paulo foi lá orar por ele. A Bíblia fala que Paulo impôs a mão e Públio foi curado, né? Daquela doença que ele estava. Olha só, Deus, ele era fiel. Deus tinha prometido a Paulo que eles iam sobreviver. Deus agora estava usando Paulo para curar as pessoas e várias pessoas que estavam doentes da ilha de Malta foram até lá para serem curados. Olha quantas coisas poderosas Deus fez através da vida do apóstolo Paulo, né? E a Bíblia fala que eles continuaram a viagem, né? Eles embarcaram em um outro navio, eles ficaram 3 meses lá na ilha de Malta e eles embarcaram em um outro navio, né? E aqui, ó, de Malta, eles foram para a Cilícia, né? E depois chegaram à Itália, pararam e chegaram, né, até o porto, né, na cidade de Puteoli e foram até Roma, né? E a Bíblia fala que lá em Roma, Paulo ficou preso durante 3 anos na sua própria casa, né? E lá ele continuava falando de Jesus, ele continuava pregando, ele chamou os judeus para conversarem. A Bíblia fala que muitos judeus creram, mas muitos duvidaram da palavra de Deus e não creram. Mas Paulo, em todo o tempo, ele continuou servindo ao Senhor. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E lá em Roma ele escreveu carta, né, para as igrejas. E Paulo continuou o ministério dele falando do amor de Jesus. Já pensou nos dias de hoje, com a internet, quantas pessoas poderiam ouvir do amor de Jesus através da vida de Paulo, né? Mas Paulo viveu há muitos anos
E ele falou de Jesus para várias pessoas, para os judeus, para os gentios, e essa palavra nos alcançou até os dias de hoje. Olha, o versículo de hoje está lá em Provérbios 29 e 25, que fala assim: mas o que confia no Senhor está seguro. Olha quantas dificuldades Paulo passou nessa viagem. Se a gente pudesse, estudar mais profundamente, a gente ia ver quantas dificuldades, quantos apuros eles passaram. Eles chegaram a ver a morte. As pessoas estavam desesperadas, mas Paulo creu em Deus, creu na palavra de Deus, e eles foram salvos. Eles não morreram, eles chegaram ao destino. Porque os que confiam no Senhor está seguro. E assim como Deus estava com Paulo, Deus está conosco, que nós temos que confiar no Senhor. Mesmo que as situações sejam difíceis, Mesmo que a gente veja pessoas morrendo, pessoas sofrendo com essa pandemia, Nós temos que continuar a crer, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que crer, nós temos que ser como o apóstolo Paulo, que confiou em Deus, que Deus estava com ele em todos os momentos. Nos momentos difíceis, nos momentos de angústias, no momento de tristeza, Deus estava com ele. Paulo também não deixou de falar do amor de Deus aos amigos, às pessoas que conviviam com ele, as pessoas que iam visitá-lo, as pessoas que conheciam o apóstolo Paulo, que sabia da sua boa fama, Nós vimos tantas histórias na vida de Paulo e nós vemos aqui hoje mais um milagre que Deus fez. Deus não permitiu que Paulo morresse, Mesmo quando uma cobra havia picado. Deus não permitiu que Paulo morresse no naufrágio, mas Paulo foi bênção onde ele foi, em Jerusalém, em Creta, em Malta, em todas as cidades que ele passou, e em Roma, onde ele morreu. Paulo deu um testemunho de Jesus. Ele não deixou de falar do amor de Jesus, e nós devemos fazer a mesma coisa e confiar sempre em Deus. Então, nós encerramos aqui mais uma história sobre a vida do apóstolo Paulo, de algo tão importante, de como ele confiou em Deus, E ele foi salvo daquele naufrágio, porque Deus já tinha revelado a ele. Nós vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula de hoje, amém? Deus, nós somos gratos a Ti pela vida do apóstolo Paulo, por tudo que nós aprendemos, Pai, pela transformação que o Senhor fez na vida dele. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor use cada junior, ó Deus, para que eles possam ser como Paulo, corajosos, ousados, que sejam usados em curas, que sejam usados em visões, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, com a história que nós aprendemos hoje, que o Senhor, que eles tenham experiências sobrenaturais com o Senhor, ó Deus, que o Senhor venha se revelar a eles poderosamente, levanta-os, ó Deus, como ministros do Senhor, como evangelistas, como profetas, Senhor, derrama sobre eles uma unção de profecia, derrama sobre eles, Senhor, uma unção de curas, que vidas possam ser salvas, ó Deus, através da vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por essas lições da vida de Paulo, Pai, que nós possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece, livra-os do mal, Pai, que eles sejam, Pai, realmente evangelistas do Senhor, que eles possam confiar em Ti, que eles estarão seguros, assim como o apóstolo Paulo esteve em todo o tempo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e que vocês sejam usados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.